Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor de nossa mãe, congregados como os discípulos que se congregaram ao redor dela, esperando o grande dom de Deus, o Espírito Santo, aqui estamos, hoje, neste sábado, preparando-nos e vivendo a vigília de Pentecostes, celebrando esse 9º dia da novena. Amanhã é festa na igreja, festa bonita da igreja, chamados que somos a abrir o nosso coração à ação do Espírito Santo em nós e no meio de nós. Por isso, preparando-nos para proclamar a palavra santa de Deus que hoje nos vem interpelar e abrir, escancarar as portas do nosso coração para que o Espírito entre e nos renove, compartilhe do comentário sobre o Evangelho de São João, Santo Agostinho, assim nos preparando para escutar a palavra de Deus, quando ele diz que a igreja conhece 2 vidas que lhe foram anunciadas por Deus. Uma é vivida na fé, a outra na visão. Uma no tempo da caminhada, outra na mansão eterna. Uma no trabalho, outra no descanso. Uma no exílio, outra na pátria. Uma no esforço da atividade, outra no prêmio da contemplação. A primeira é representada pelo apóstolo Pedro, a segunda pelo apóstolo João. A primeira desenvolve-se completamente sobre a terra até que o mundo acabe e então encontrará o fim. A outra prolonga-se para além do fim dos tempos e nunca acabará no mundo que há de vir. Por isso foi dito a Pedro, segue-me. Mas a João disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu, imitando minha paciência em suportar os males temporais. E ele permaneça até que eu venha para conceder os bens eternos. Ou ainda mais claramente, siga-me a atividade que, a exemplo da minha paixão, já terminou. Mas a contemplação que apenas começou, permaneça assim até que eu venha para levá-la à perfeição. Portanto, meu irmão, minha irmã, quem segue a Cristo acompanha-o na santa plenitude da paciência até a morte. Permanece até a vinda de Cristo para lhe manifestar a plenitude da ciência. Agora suportam-se os males deste mundo na terra dos mortais. Depois contemplaremos os bens do Senhor na terra dos vivos. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Amado e amada de Deus, o Senhor chama cada um de nós. Cada um de nós tem no plano de Deus o seu lugar, nos limites humanos, nas circunstâncias de nossas vidas. E é Deus quem nos conduz. Por isso precisamos exercitar-nos nesta experiência profunda de fé. É Deus quem nos conduz. A condução da nossa vida é responsabilidade de cada um de nós em respostas que devemos dar, mas é Deus quem nos conduz. Do contrário, nos enchemos de soberba. A indiferença toma conta do nosso coração, não enxergamos aquilo que é preciso. Por isso, quando Pedro se vira e vê atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, aquele discípulo que se reclinara no peito de Jesus quando lhe perguntou, Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro viu o discípulo e quer saber o destino dele. O que vai ser deste? Jesus lhe dá uma resposta para dizer, o plano de Deus sobre cada pessoa é o plano de Deus. E é nesse plano que se tem que confiar, não com uma preocupação a respeito dos outros, mas com a própria resposta. Por isso o Senhor disse, eu quero que ele permaneça até que eu venha. O que te importa isso? Tu segue-me. Importa a cada um de nós olhar para o Senhor e segui-lo.
e dar a nossa resposta. Até correu a notícia de que aquele discípulo não morreria, mas na verdade o Senhor não disse que ele não morreria, morreremos todos. O Senhor disse: eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, para dizer, Deus nos conduz, precisamos de fato confiar e nos abrir à condução de Deus. Como discípulos somos chamados a dar testemunhos, como João deu de todas essas coisas, e ele mesmo disse: o meu testemunho é verdadeiro, o testemunho dele é verdadeiro. Porque se na verdade tudo fosse testemunhado a respeito de Cristo, e se tudo as coisas fossem escritas todas, diz ele, não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Somos, portanto, irmãos e irmãs, desafiados a compreender e experimentar que nossa força e sustento vem de Deus. Vejamos o que encontramos nos sermões de um autor africano anônimo do século VI. Ele comenta: os apóstolos começaram a falar em todas as línguas. Aprove a Deus naquele momento significar a presença do Espírito Santo, fazendo com que todo aquele que o tivesse recebido falasse em todas as línguas. Devemos compreender, irmãos, que se trata do mesmo Espírito Santo pelo qual o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor haveria de reunir na Igreja de Deus todos os povos da terra, e como naquela ocasião um só homem, recebendo o Espírito Santo, podia falar em todas as línguas, também agora uma só Igreja, reunida pelo Espírito Santo, se exprime em todas as línguas. Se por acaso alguém nos disser: recebeste o Espírito Santo, por que não falas em todas as línguas? Devemos responder: eu falo em todas as línguas, porque sou membro do corpo de Cristo, isto é, da sua Igreja, que se exprime em todas as línguas. Amado e amada de Deus, essa é a força da presença do Espírito. Abramo-nos a ela e que hoje vivamos em vigília pedindo: vem Espírito, vem auxílio de nossa fraqueza, porque é na força do Espírito que a nossa Igreja compreende o seu caminho, diz a sua palavra e através de nós, na missão, vai ao encontro de todos, oferecendo nossa vida para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Unidos à amada Mãe Maria, que está conosco, nesta vigília de Pentecostes, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me